Boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao painel Internacionalização em Sala de Aula, que faz parte da programação da segunda Semana Internacional Mackenzie. Estão conosco hoje dois docentes que irão compartilhar com a gente as experiências internacionais em sala de aula que eles tiveram. E esse trabalho foi feito em parceria com professores internacionais de diversos países. Então, a gente vai aqui ter a oportunidade de ouvi-los, de conhecer o trabalho que desenvolveram e também de poder inspirar muitos professores e alunos a fazerem o mesmo. Vou começar apresentando a professora Marília. Então, a professora doutora Marília Rezende Calegari, ela é professora do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde. Ela é doutora em Distúrbios do Desenvolvimento pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, graduada em Fisioterapia pela Universidade Cidade de São Paulo e possui mestrado em Medicina Translacional pela Universidade Federal de São Paulo. Então, atualmente ela é professora da UPM, no curso de Fisioterapia, tem experiência nas áreas de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, com ênfase em fisioterapia, reabilitação neurológica, desenvolvimento motor infantil, transtornos do sono, depressão, ansiedade e esclerose lateral amiotrófica. Bem-vinda, professora Marília. Eu aproveito e vou apresentar já o professor André também, aí depois eles fazem as suas apresentações individuais e em seguida nós abrimos para perguntas, comentários, discussões. Então, o professor Dr. André Pagani de Souza é da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, professor assistente doutor de Direito Processual Civil e de Prática Jurídica da Faculdade de Direito da UPM, coordenador do Núcleo de Prática Jurídica e também do Juizado Especial Civil da UPM. Possui graduação em Direito pela Universidade de São Paulo, especialização em Direito Processual Civil, mestrado e doutorado em Direito das Relações Sociais pela PUC de São Paulo. Tem pós-doutorado em Direito, especialidade em Ciências Jurídico-Civis pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Bem-vindo, professor. Então, eu convido inicialmente a professora Marília para fazer o seu compartilhamento. Fique à vontade. Vou compartilhar aqui os... Bom, boa tarde a todos. Então, agradeço o convite, né, de poder mostrar essa experiência, né, que a gente teve no curso de fisioterapia e foi tão legal, né, tão gratificante, que já está trazendo outros frutos, parceria com essa Universidade do Texas, que a gente fez esse COIL, né, durante o semestre passado. Então, eu vou apresentar algumas coisas, né, para esclarecer, depois deixo para as perguntas. Nós fizemos esse encontro, né, esse COIL com a Universidade do Texas Arlington, o semestre passado. Então, a gente fez 3 encontros entre novembro e dezembro, né? E a gente vinculou esses encontros a uma disciplina da graduação de fisioterapia. Então, a gente vinculou, né, dentro da disciplina de neuropediatria, para atrair inicialmente os alunos, né, digamos assim. Então, a gente já tinha um contato com essa professora do Texas. Fizemos esse primeiro contato através de uma palestra que ela deu, mandamos e-mail, fizemos um convite para fazer essa parceria inicial, né, esses encontros, e o convite era para a professora e seus alunos. Então, era uma discussão entre alunos das duas universidades. E nós nomeamos, né, esses encontros, né, esse COIL de encontros de aprendizagem e desenvolvimento infantil, por ser o foco da professora do Texas e por ser o foco da disciplina a qual a gente vinculou essa apresentação. Então, a gente programou 3 encontros online, né,
para que pudesse ocorrer sem nenhum custo e para facilitar a vida de todo mundo, né? Porque trazer a professora, os alunos envolveria muito mais coisa. Então, nesse primeiro momento, a gente fez, né? E deu super certo. A professora já tinha dito que ela tinha 20 alunos dentro da disciplina dela, então a gente programou entre 20 alunos para a gente ter 40 na turma. Inicialmente a gente tinha o mesmo número, depois a gente teve alguns candidatos nossos que acabaram desistindo, né? Porque a proposta foi vinculada dentro da disciplina, então a gente fez uma escolha de casos clínicos e montar, né, a apresentação dentro dos casos, mas por conta do fuso horário, a gente teve que fazer as apresentações e as discussões com os alunos americanos no período da tarde. E aí alguns dos nossos alunos não puderam participar, acabaram, né, desistindo durante o processo. E aí, quando a gente fez essa proposta, né, com eles, os objetivos, né, primeiro era pensar na expansão, no conhecimento nosso, né, a respeito da atuação dentro do desenvolvimento infantil, nosso como professoras, como universidade, a forma que a gente trabalha, e a gente já conhecia o trabalho dessa professora, então a gente sabia que tem algumas coisas, né, algumas escalas, alguns métodos de avaliação diferentes do que a gente usa, então a gente queria trazer isso para as discussões, né? Então, pensar no conhecimento específico da profissão como fisioterapeuta, que é um pouco diferente aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos, e também a gente queria estimular a questão das competências pessoais dos alunos, né? Deles se disporem a programar e falar e treinar o inglês, né? Fazer esse processo, né? Essa construção. E aí, claro, pensar nas competências, né, de alfabetização digital, né? Então, programar e apresentar uma coisa adequadamente para um público externo, que é diferente do que eles apresentam em seminário, dentro da sala de aula, só para aquele nosso público, né? Então, uma preparação mais séria dentro da apresentação. E a ideia também era pensar em expandir, né, a nossa oportunidade de internacionalização, que no curso de fisioterapia em especial, a gente já teve vários, né, alunos que foram, mas foram muito para Portugal, para os países em que tinham facilidade da língua. E aí a ideia era a gente também trazer essa questão do inglês, de poder mostrar que eles sabem, que a gente consegue conversar, né, que eles conseguiriam ter esse acesso e trazer essa nova oportunidade de uma outra universidade para abrir as portas da internacionalização, né? Então, o que a gente programou, né? Dentro desses 3 encontros, a gente programou um primeiro dia, que a gente fez a apresentação da proposta para os alunos dentro da Universidade do Texas e dentro daqui, né, da nossa turma aqui do Mackenzie. E aí, nesse primeiro encontro, cada uma, né, das professoras, então a professora Priscila, lá dentro, né, lá na Universidade do Texas, eu e a professora Silvana Blaskov aqui no Mackenzie, fizemos com os alunos a seleção dos casos, com a discussão entre os alunos internamente ainda, os instrumentos que seriam utilizados, então, de acordo com a faixa etária do caso clínico escolhido, de acordo, né, com a situação, a gente escolheu os instrumentos em que eles iriam avaliar essas crianças e, de uma certa forma, né, por aqui, por lá, a gente orientou um processo, né, uma construção de um caso clínico, onde eles tinham que avaliar, filmar, né, construir da forma mais rica possível para apresentar para o grupo americano. Quando a gente fez a seleção inicial dos alunos, a gente fez a proposta dentro de uma disciplina. Então, dentro da disciplina, todos participaram. E aí, quando chegou a questão do inglês, nesse primeiro dia, a gente separou. Bom, e agora? Quem vai apresentar em inglês? Os que falam mais, claro, né? A gente se candidataram e a gente também puxou, né? Um pouquinho para que eles realmente quisessem, né? Voluntariamente se candidatar. E
alguns alunos ficaram meio que, eu não falo tão bem inglês, e acharam que não iam passar por isso. Só que no segundo dia, né, de encontro, eles fizeram uma apresentação, né, que todos participaram da construção, e a gente tinha 2 apresentadores, né, para cada caso, a gente apresentou 2 casos, e aí dentro desse momento só 2 pessoas falaram, e foram as que falavam melhor inglês, então foram as que a gente selecionou primeiro. Só que após essa apresentação, a gente dividiu a sala em grupos mistos, então 3 alunos americanos e 2 brasileiros. Então eles tinham que falar, se soltar, se comunicar de alguma forma, né? Então, nesse segundo dia, juntou, né, todo o grupo, né, os alunos da UPM, os alunos da UTA, e aí a gente fez essa proposta. Nós apresentamos 2 casos, que eram 2 casos menores, para a gente poder mostrar modelos de avaliação diferentes, que não são os que eles costumam utilizar, né? E eles apresentaram tanto a universidade em si, né? Então, falaram da universidade, do campus, mostraram toda a estrutura deles e fizeram a apresentação do caso clínico com o modelo de avaliação, né? Que eles usam lá com as escalas diferentes do que a gente costuma usar aqui. Então, foi bem legal nesse primeiro momento de conteúdo mesmo, de conhecimento, de ver que, nossa, eles usam estruturas diferentes, mas que a gente tem aqui, já são validadas para o português, então os alunos gostaram de conhecer nesse sentido. E aí, nesse dia, a gente fez a divisão. Então, a gente tinha 8 grupos e dividimos em 2 alunos do Mackenzie e 3 alunos da Universidade do Texas, e aí eles ficaram reunidos, né, por 45 minutos, e a gente deu um roteiro orientado para eles, baseado nos casos clínicos que foram apresentados pelas 2 universidades, e eles tinham esses 45 minutos para discutir esse roteiro e produzir um material de orientações para o nosso terceiro encontro. Né? Aí esse dia até os 45 minutos foram pouco para a discussão, o que deixou a gente super feliz, porque eles participaram, né? Conseguiram conversar, se comunicar, e aí eles fizeram uma coisa super interessante, eles trocaram o WhatsApp para conseguir terminar o trabalho, fazer o data show para apresentação. Então, eles fizeram essa troca, né, de WhatsApp e e-mail dentro dos pequenos grupos para poder concluir o trabalho e entrega no terceiro dia de apresentação. Esse roteiro a gente fez buscando o conhecimento, né, apresentado, então, pedindo para que eles conversassem sobre as vantagens de avaliar a criança com alteração, né, com um diagnóstico prévio ou dentro de um programa de avaliação preventiva, que é mais o que eles fazem lá, né, na Universidade do Texas, falar um pouco qual modelo dentro dos que a gente apresentou, tanto, né, o que o Mackenzie apresentou, como que a UTA apresentou, qual deles eles achavam que refletia mais o estado, né, da criança, qual era mais real. Então, tem 1 milhão de escalas que pode ser usado, qual eles achavam que representava mais a função da criança, e também entravam nos aspectos de pensar, né, culturalmente, quais as diferenças entre os questionários utilizados, entre os casos utilizados. E aí, uma das questões que a gente não colocou no nosso, mas que a professora de lá pediu aos alunos americanos, era que os estudantes brasileiros ensinassem 3 palavras em português, mas que tivessem um significado importante, né, para eles, para os americanos. A gente não colocou porque os nossos estavam falando inglês, mas ela queria que os alunos dela aprendessem alguma coisa em português, né, alguma coisa que fizesse sentido. Então, ela colocou lá esse item a mais no roteiro dos americanos, que era aprender 3 palavras em português. Aí, no terceiro e último dia, a gente abriu, né, as discussões com as apresentações, e foi super legal que eles mostraram, né, eles discutiram as causas e eles criaram recomendações, tanto de intervenções, de atividades, propostas de intervenções para aqueles 3 casos que tinham sido apresentados
né, no outro dia. Então, os 8 grupos apresentaram, fizeram slides bonitinhos, e aí no final a gente fez um fechamento, né, então, com as professoras discutindo os pontos, né, que eles deram de intervenção, o que foi sugerido, o que seria legal, o que é aplicável dentro da realidade, da cultura de cada uma deles, né? Então a gente a gente acabou discutindo não só as intervenções, mas os aspectos culturais desse processo. Então, feito essa síntese, então, como produto desses encontros, o que a gente achou interessante foi a produção deles, né, em relação tanto aos possíveis diagnósticos, mas como uma série de intervenções que poderiam ser realizadas com esses casos clínicos que estão em acompanhamento tanto lá como aqui. Então, já era uma forma deles praticarem essa intervenção, né? Basicamente foi isso. Então, esse era o grupinho aí, um pouquinho das imagens de todos, né? Os alunos que participaram. E deixo aberto para perguntas, para quem tiver alguma dúvida ou quiser saber mais. Muito obrigada, Marília. Acho que vamos ouvir o professor André primeiro, aí depois a gente abre para as discussões, para as perguntas, mas foi um projeto muito bacana, né? Eu pude acompanhar de perto, mas tenho perguntas aqui também para fazer para você. Tá? E achei de ter legal, né? Eu não falei essa parte, achei que ia surgir nas perguntas, mas a finalização, né? Que foi o interesse dos alunos vir, né? E a gente está fechando uma parceria para que eles venham mesmo, né? O interesse abriu as portas para novas discussões, mas eles querem presencial também. O que vai ser muito, muito rico para nós, né? Vai ser um privilégio recebê-los aqui, com certeza. Muito bom. Professor André, a palavra é sua. Sim. Eu também tenho uma apresentação de slides para compartilhar. Não sei se está, acho que está habilitado aqui, né? Sim, professor. Então. O senhor consegue? Consigo. Peraí. Muito. Acho que agora foi, né? Bom, então, em primeiro lugar, queria parabenizar aqui. Eu fiquei muito bem impressionado com a apresentação da professora Marília. Também fiquei muito curioso e tem algumas perguntas depois para fazer. Foi muito interessante, né? O que eu separei aqui é para contar um pouco da experiência, né, que a gente teve com um professor de Georgetown, né, uma universidade que existe no Distrito de Colômbia, né, em Washington, nos Estados Unidos, né? Então, eu recapitulei um pouco da história, como a gente se conheceu, né, e como que ele veio parar aqui no Mackenzie, né, e como eu fui parar lá em Georgetown também, né? Então, o que aconteceu? Foi um congresso que aconteceu em dezembro de 2017. Eu fui com o professor Pedro Buch no México, né, em Puebla, né? Então, houve um congresso lá de uma organização internacional que chama Global Alliance for Justice Education, né? A gente foi nesse congresso e lá tinha esse professor, né? Em uma das sessões tinha esse professor, Richard Rowe. Ele estava apresentando uma sessão junto com uma professora da Universidade de Hong Kong e outro professor americano também da Penn State, né? E eles estavam falando sobre justiça social, né? E como trabalhar isso dentro da Faculdade de Direito e também nas escolas, né? E aí me chamou muito a atenção porque ele começou a falar de Paulo Freire, né? E aí eu falei, opa, esse eu conheço um pouquinho, né?
E aí, então, no final da apresentação deles, eu fui, né, me apresentei, falei que era brasileiro e que conhecia um pouco do Paulo Freire. E aí, né, logo ele falou, eu já fui para o Brasil na década de 60, né? Ele contou a história, a experiência de vida dele, quando ele estudou em Yale, né? Ele teve um ano sabático, aí ele veio para o Brasil, foi para a Colômbia, né? E na Colômbia, depois, ele veio para o Brasil, né? Então, ele contou essa história, aí já gerou uma afinidade, e ele me convidou para assistir o que ele fazia em Georgetown, em janeiro, né? E a gente se conheceu em dezembro, em janeiro, falou, por que você não vai em Georgetown? Vai começar ali, a gente vai começar uma atividade, que é uma atividade que ele faz há 40 anos, né? A ideia dele é ele tem uma clínica que ele chama de Street Law, né? Que o objetivo dessa clínica, né? A gente chama de clínica porque tem uma ideia de prática real. Então, ele leva os alunos da faculdade de Direito para as escolas, principalmente para o ensino médio, né, lá no Distrito de Colômbia, para desenvolver valores como cidadania, democracia, Estado de Direito, levar o conhecimento jurídico para um público leigo e para um público vulnerável, né? Então, ele fazia isso, falou, você não quer conhecer? Eu falei, claro, adoraria, né? E aí fui para lá, e aí ele falou, olha, por que você não faz isso no Brasil, né? Então, lá tem algumas fotos desse congresso, né, que a gente participou, né? E depois aqui na linha de baixo tem já em Georgetown, quando ele me convidou para assistir aulas lá com outros professores, né? Tem uma professora do Paquistão que está lá também, aí tem professores aqui da Rússia, da Irlanda, que ele também convidou nesse congresso para ir lá conhecer o que ele fazia com os alunos dele na faculdade de Direito, né? Então, chegando aqui, a gente resolveu começar a fazer um trabalho parecido, né, com o que ele fazia lá, sob a orientação dele, né? Então, a gente lançou aqui um programa de conscientização legal, né, em que a gente preparava os alunos da faculdade de Direito para irem nas escolas para falar sobre cidadania, né? E aí, então, a metodologia é um pouco diferente, né? Porque já existia isso aqui no Brasil, claro, sempre houve essa ideia de um professor da faculdade de Direito e falar sobre direito nas escolas. Mas o diferencial aqui é que a gente levava os alunos, e os alunos da faculdade de Direito é que se tornaram, então, os protagonistas dessa troca, né? Os alunos que, fazendo atividades lúdicas, ensinando o direito de uma forma prática, né, eles foram para as escolas. Então, a gente tinha seminários na faculdade de Direito, preparando o que a gente ia falar na escola, né? Aí a gente treinava com os alunos e depois a gente ia para a escola e observava, a gente ficava observando, é claro, né? A gente também tem as nossas limitações, eu não sou formado em pedagogia, adoraria, né? Até tentei na pandemia fazer o EAD em pedagogia, mas eu falei, nossa, é muita coisa, né? Eu fiquei com vontade de fazer um curso presencial mesmo, né? Mas como a gente não é especialista, né? Então é importante que o professor da turma, né? Quando a gente vai para uma escola, fique na sala de aula também, né? E a gente acompanha os nossos alunos do direito para ver se eles também estão transmitindo o conteúdo adequado, né? E aí isso é bom para todo mundo, é um ganha-ganha, porque os nossos alunos do direito ganham aumentando o seu conhecimento sobre o direito, porque eles se preparam para trabalhar com os alunos da escola, desenvolvem habilidade de comunicação, habilidade analítica, administração de tempo, né? Estabelecer uma relação de confiança, abrir os olhos para uma realidade que eles provavelmente não conhecem, né? Ou só vão conhecer depois de sair da faculdade. E para os alunos da escola também tem um benefício, porque eles começam a ter um contato com o mundo jurídico, conhecer sobre leis, sobre cidadania, né? Saber sobre os seus direitos, despertar um senso crítico, né? Então, em 2018, a gente fez um grupo de estudos e manteve o contato direto online com ele. A gente foi para uma escola, né? Uma escola pública aqui em São Paulo, que chama Amorim Lima, fica na Vila Gomes, ali atrás da USP, né? A gente fez atividades e, nesse ano mesmo,
houve o Exchanging Hemispheres, do Mackenzie, né, uma das primeiras edições, e aí o professor Richard, ele veio para ministrar um curso de curta duração, com outro professor de Georgetown, que chama Walter Barden-Wepper, sobre Risk Management. Então, ele veio, a gente aproveitou e trouxe ele para a escola também, para conhecer o trabalho que a gente estava fazendo. Então, essas são fotos da escola, com alunos do direito e funcionários também do Mackenzie. Aqui tem uma advogada que trabalha no juizado especial, que também se envolveu na atividade, né? E professoras também da faculdade. Então, a gente fez isso ao longo de 2018, né? E aí teve uma supervisão informal, né? E todo esse contato, ele nos ajudou bastante, porque, né, dessa informalidade, a gente conseguiu com que ele pleiteasse, junto à Comissão Fulbright, nos Estados Unidos, uma bolsa para vir para o Brasil para ficar por 4 meses. Né? Então, ele mostrou, ele documentou tudo que ele estava fazendo, que a gente estava fazendo aqui, e ele conseguiu uma bolsa para vir, né, para o Mackenzie. Né? A gente participou de um congresso no final de 2019 na Indonésia, nós apresentamos um trabalho lá, contando o que a gente estava fazendo no Brasil, fomos eu, o professor Pedro Buch e o professor Richard, né? E depois, isso foi a conferência, né, que a gente fez, e a gente mostrou o que a gente fazia com os alunos, né? A gente fez com professores, então a gente tem fotos aí de professores do mundo inteiro, da Austrália, da China, Taiwan, Indonésia, Europa também. A gente mostrou o que a gente fazia lá. E aí, em janeiro de 2020, ele veio para cá, né? E a ideia veio para o Mackenzie com essa bolsa da Comissão Fulbright, né? Então, a gente estava no período aí pré-pandemia, né? Em janeiro de 2020. E aí a gente começou, então, a fazer 3 coisas aqui, que a gente fez em fevereiro até o dia 13 de março, quando, né, a gente acabou tendo que fechar as portas. Mas a gente fez 3 coisas. A gente fez uma atividade no Colégio Presbiteriano Mackenzie, com os alunos do colégio. A gente iniciou uma disciplina de introdução ao direito norte-americano no curso regular de direito, né, para quem quisesse, né, uma disciplina eletiva, né, e também uma preparação dos professores, um treinamento dos professores também da universidade aí. Começou na semana pedagógica, né? Chamava Semana Pedagógica. Então, a gente começou com uma atividade lá, né? Então, essas são fotos que a gente tirou em fevereiro de 2020 no ensino fundamental, né? Foi uma atividade com o 3º ano do fundamental, né? Então, a gente trabalhava perdão, a questão da solução de conflitos, né? Então, a gente criava uma situação de conflito, né? À direita tem uma foto em que a gente pede para as crianças construírem uma boneca, né? Um boneco, e dar um nome, né? Justamente para causar algum tipo de conflito, né? E depois a gente simula uma situação de um balanço, que as crianças disputam para ver quem vai utilizar o balanço. E depois a gente conversa, como é que foi solucionado o problema, existem várias técnicas, e a gente começa a falar das técnicas de solução de conflitos que existem, né? Então, a gente fez isso em 2020, mas aí veio a pandemia, né, e a gente passou para o modo online. E aí a gente continuou naquela disciplina que eu mencionei, que era de introdução ao direito norte-americano, a gente continuou online. Ele continuou dando aula online até o final do semestre. E, no 2º semestre, a gente participou do Fórum Nacional de Clínicas para contar essa atividade, né? A gente apresentou esse trabalho, formalizou a clínica, existe uma rede nacional de clínicas, né, jurídicas, né, que foi criada, e a gente apresentou, então, o trabalho e foi publicado nos anais lá desse fórum, né? Um artigo meu, do professor Richard Rowe e do professor Pedro Buch, né? E aí, depois, o que aconteceu? Como ele teve que interromper
né, o trabalho dele e a bolsa que ele tinha da Comissão Fulbright. A Comissão Fulbright autorizou, perguntou, olha, o senhor quer voltar para o Brasil para continuar o que o senhor estava fazendo ou quer escolher um outro país? Porque deram a possibilidade dele escolher um outro país depois para ele ir, né? Ele já viajou o mundo inteiro, ele tem um contato muito estreito com a Irlanda também, e aí ele falou, não, eu quero voltar para o Brasil, né? E aí, então, ele voltou para o Brasil, né? No começo desse semestre agora, e ficou até o comecinho de julho, né? Dia 1º de julho, ele voltou para os Estados Unidos. Mas a gente fez a mesma atividade, né, que a gente estava fazendo, só que agora com o 4º ano do ensino fundamental, e também fizemos no ensino médio, né? No ensino médio, a gente fez essa atividade, aí, claro, um pouco mais sofisticada, né? A gente começou a trabalhar a interpretação de leis, né? Explicar o que é lei, como são feitas as leis, e aí a gente, então, fez esse trabalho, né? Os alunos que aqui estão com camiseta vermelha são os alunos da Faculdade de Direito, e os que estão com o uniforme do Mackenzie são os alunos do colégio, né? E a gente fez questão de fazer assim porque a gente não conseguia diferenciar, né? Muitas vezes porque a faixa etária é quase a mesma. É 15, 16, 17 está no ensino médio, mas 17, 18, 19, 20 está na faculdade, né? E uma das vantagens desse trabalho é que a linguagem, né, a comunicação flui bem mais, né, quando os alunos que têm mais ou menos a mesma idade, eles assumem esse papel de professor, né? Então, aqui tem uma foto do que a gente fez também no ensino médio, e o professor Richard lá no fundo, ele andava, registrava tudo, tirava fotos, gravava, para a gente publicar depois nossos artigos, né? Inclusive agora, em dezembro, na África do Sul, vai ter esse congresso de novo da Global Alliance for Justice Education, e lá a gente vai apresentar esse trabalho que a gente fez no primeiro semestre, né? Então, eu peço desculpas aí se falei muito rápido, correndo, eu estava com medo do tempo, mas eu me coloco à disposição aí para tirar as dúvidas, né? E comentar o que for necessário. Obrigado pela atenção. Nós que agradecemos. Obrigada pela oportunidade de conhecer esse trabalho, né? Tão, uma relevância social também tão significativa, acadêmica, social, muito inspirador de verdade. Então, acho que antes de eu fazer as minhas perguntas e minhas colocações, aqui que eu já tenho umas anotações aqui, vou abrir para perguntas de quem está assistindo, quem quiser coloca no Q&A, e vou abrir para vocês dois, professora Marília e professor André, se quiserem comentar, né? O professor André falou que já tinha perguntas para a Marília, então fiquem à vontade. Imagina, então é que eu comentei, né? Eu fiquei muito curioso em saber se foi difícil fazer essa integração entre os alunos americanos e os brasileiros. Como é que foi, né, esse trabalho conjunto com os dois? Olha, o início, né? Assim, os primeiros momentos foi mais o nervoso dos nossos alunos em falar inglês, né? Para eles era a maior barreira. E quando eles começaram a conversar, depois a gente ia passando, né, nas salas de aula e a gente via que, nossa, a conversa fluiu, assim. Então, e muitos depois falaram, nossa, alguns, claro, falaram, não, olha, eu vi que eu preciso estudar mais inglês, mas muitos falaram, nossa, eu falo melhor do que eu achava, eu me faço entender melhor do que eu pensava. E não foi tão difícil, não, viu? Eu acho que foi bem mais fácil do que a gente imaginou que seria. A gente achou que ia ficar todo mundo quieto nos grupos, que a gente ia ter que entrar e dar uma cutucada, né? Dar uma conversada, mas a grande maioria, assim, dos 8 grupos, assim, teve um que ficou mais quietinho, precisou de uma estimulada, os outros se soltaram, pediram que trocasse o WhatsApp, né? Então foi melhor do que a gente esperava, com certeza. Achei que legal, obrigado. É bom saber que a gente sempre fica com medo, né? E
no final dá tudo certo. Não, com certeza, foi uma experiência, e assim, quando a gente passou a proposta de 3 encontros, até para eles não ficarem cansados, era muito fim de semestre, né? Estava pegando já semana de provas. Depois alguns até falaram, podia ter mais um dia, né? Podia fazer. Então, assim, a gente ficou com medo, não quis investir numa coisa muito grande, e eles gostaram da proposta e queriam mais. E vai ter mais agora esse semestre, não vai, Marília? Vai ter mais. Vamos repetir a experiência. Muito bom. Eu tenho uma pergunta aqui da Veridiana Rotondaro para a Marília. Então, pergunta para a professora Marília, gostaria de saber como o contato com a Universidade dos Estados Unidos começou. E já vou emendar com a próxima pergunta da Veridiana também. Se ela gostaria de saber se foi necessária alguma oficialização de convênio ou parceria entre o Mackenzie e a universidade. Isso aí também posso falar um pouquinho também depois. Vai lá, Marília. Então, o contato inicial com essa professora, ela é brasileira, né, e dá aula na Universidade do Texas, já está lá há mais de 10 anos. A gente conseguiu o contato através foi um dia, ela deu uma palestra para a Liga, então a gente tem uma aluna da pós-graduação que fez um curso dessa professora, trouxe a ideia de fazer a palestra e eu estava assistindo a palestra, né, a professora Silvana organizou junto com essa aluna da pós-graduação do distúrbios de desenvolvimento. Então, o pessoal do programa de distúrbios de desenvolvimento, essa nossa aluna, tinha esse contato, a professora Silvana intermediou o contato para que ela fizesse uma palestra para a Liga do curso de fisioterapia, da Liga de Neonatologia e Pediatria. E aí, nesse curso, no dia que eu estava assistindo essa palestra, eu falei, nossa, ela dá aula, ela tem, né, o português, então, se em algum momento a gente não conseguir fazer entender, ela também tem essa facilidade. Falei, vou mandar um e-mail para ela. Fui na cara de pau, escrevi um e-mail mesmo, perguntando, falando que a gente tinha interesse de fazer um encontro, que a ideia não era só uma palestra, né, só oferecendo o conteúdo. A ideia era que os alunos integrassem, discutissem. Então, eu perguntei se ela tinha disponibilidade dentro das disciplinas e se os alunos, né, se ela teria disponibilidade de trazer alunos da universidade para essa discussão online. Mas foi assim, bem na cara de pau mesmo, por e-mail, convidando. Aí ela ficou super feliz com a ideia, achou que era super legal. E a Universidade do Texas também estava com a proposta, assim como nós temos, de internacionalizar, de mandar os alunos, de reunir para pesquisa, para discussão, né, em todos os aspectos. Então, foi uma coisa que calhou. E a gente não fez nenhuma parceria. Para fazer o COIL, foi só o nosso contato via e-mail, trocando, e depois do COIL, na semana seguinte, a gente já marcou uma reunião para oficializar, né, esse contrato. Então, porque além de ter gostado muito da discussão, de querer manter, né, esse contato, ela e os alunos manifestaram o interesse de vir para o Brasil, de conhecer esse modelo na prática. Então, aí a gente começou, a partir do COIL, a fazer, né, os trâmites para um contrato oficial entre as universidades. Se me permite, né, acrescentar, para fazer o COIL não é necessário ter um convênio, uma parceria estabelecida entre as universidades. Veridiana, provavelmente você deve ser professora e, assim, não precisa ter esse contrato. Inicialmente são os contatos entre os professores, de fato. Então, se conversam vamos lá, vamos estabelecer um calendário viável, atividades interessantes para as duas partes. Esse contato, às vezes, o professor já tem anteriormente, e aí ele fala, vamos fazer alguma coisa juntos em sala de aula, né? E montam um programa. Ou, se precisar da ajuda da COI para fazer esses contatos, também vem falar conosco aqui que a gente facilita, né? Então, em qual universidade, que área, a gente pode também
entrar em contato com as universidades e propor o COIL para as universidades. Então, tem que querer fazer e a gente vai também ajuda nesse processo. Posteriormente, né, que é o que a Marília comentou, agora a gente quer firmar um contrato, né, de mobilidade. E aí que a gente possa receber os alunos e possa enviar nossos alunos para lá também. Aí sim a gente precisa da formalização da parceria. Acho até interessante, por exemplo, né, de falar esse semestre que o COIL vai acontecer com a universidade de novo, a Priscila, né, que é a professora que a gente fez da última vez, não está na mesma disciplina, e é uma outra professora americana, e aí ela falou, né, não, tudo bem, pode ser da mesma forma, então assim, nem é mais a nossa pessoa de contato, ela já passou adiante, então, né, a gente vai criando essa relação com outros professores. Então, foi um contato inicial, mas agora já está crescendo, né? Amém. Isso, Veridiana, da Escola de Engenharia. Ah, bacana, Veridiana. Eu tenho a experiência que eu também tenho de COIL na psicologia. Já fizemos 3 rodadas de COIL, já vamos agora anualmente a gente vai ter um já combinado com a Católica Portuguesa e virou agora uma pesquisa. Então, do COIL, a gente agora vai fazer uma pesquisa em conjunto com eles. Então, é isso, né? Começa, às vezes, de um evento. Então, acho que bacana que você colocou, né, professor André, que nos conhecemos num congresso. Isso a gente tinha nos congressos presenciais, né? Aquela que a gente perdeu com a pandemia, de ir lá e conversar, e perguntar, e ver o trabalho um do outro, desse acesso, essa possibilidade de troca. Então, ainda bem que agora a gente vai retomar isso com força total. Então, esperamos muitas parcerias internacionais pela frente. E é isso. Então, começa nessa conversa ali, vamos fazer alguma coisa juntos e a coisa vai tomando vulto, né? Vai se fortificando, como no caso do professor Richard, com o professor Richard. Mas parabéns. Eu vou ler só uma vez o comentário da professora Silvana, né? Parabéns aos 2 professores, experiências muito desafiadoras, exatamente. Breno, além do aprimoramento do idioma e da troca cultural, quais benefícios ou desafios os professores notaram nos alunos participantes dos projetos? Marília comentou da questão da língua, né? Da barreira da língua. Que mais a gente pode pensar, né, de benefício para os alunos? Acho que a questão do protagonismo, deles buscarem, né, querer mostrar uma apresentação mais, né, bonita, não é a mesma coisa de apresentar, a gente sempre faz apresentação de casos clínicos, por exemplo, dentro do curso, da disciplina, né? Então, o protagonismo deles, assim, foi bonito de ver, assim, a intervenção e as questões culturais. Para nós, foi uma coisa... os alunos marcou muito, assim, os americanos não entenderem algumas coisas de, não, como assim não tem isso disponível, né? Aqui, os 2 casos apresentados pela nossa equipe eram casos de crianças com pouca condição financeira e o acesso, né, mesmo com o SUS, dificuldade de acesso aos serviços de saúde, falta de inclusão na escola. Então, assim, algumas coisas que foram apresentadas culturalmente foi, assim, muito, muito marcante. E aí, a formação profissional é muito diferente lá e aqui. Então, também foi uma coisa que para que a gente igualasse, né, a discussão, os nossos alunos são alunos de graduação, e o deles já não é mais graduação, já seria a especialização, para a gente conseguir o mesmo nível de discussão. Então, a formação também era diferente. E assim, eles discutindo de igual para igual, conteúdo. Então, isso foi uma coisa muito legal de ver, assim, da parte dos alunos. Eles ficaram felizes de, nossa, eu estou discutindo com alguém da pós-graduação, né? Então, eles
enaltecer o quanto eles estão preparados e o quanto, nossa, olha como a nossa profissão é boa aqui, né? A nossa formação é boa. Então, isso foi muito gratificante dos alunos, de ver eles percebendo e se vangloriando disso, eu acho. Foi bem legal. Eu também acho que foi isso, assim, acho que o maior ganho foi, assim, foi um aumento na autoconfiança, né, dos alunos, e na autoestima também, né, eu percebi que principalmente os que tiveram aula com ele dentro de sala de aula, né, sobre a introdução ao direito dos Estados Unidos, eles verem, mas então é assim que é uma aula lá em Georgetown, ou o senhor está dando aula diferente? Como é que é a aula com os alunos americanos de verdade, né? Eu falei, não, eu dou aula sim, as perguntas que eu faço são essas, os exercícios são esses aqui, são os mesmos, né? Eles falam, nossa, então, se eu consigo, eu também consigo ir para lá, e eu posso, né? E aí, isso é legal, eles começam a ampliar os horizontes, né? E ver que eles são capazes, né? Ter um contato com o professor de fora, né? Isso é muito bonito de ver, assim, eles perceberem que eles também conseguem. Isso é bem interessante. Eles se empoderam, né, daquilo, da trajetória deles, do conhecimento, do aprendizado, né? É muito gratificante mesmo, com certeza. Posso fazer uma pergunta para o professor André? Enquanto você falava do projeto, eu falava, quais são essas atividades lúdicas? Eu fiquei muito curiosa, né? Como trabalhar direito, né? Numa atividade lúdica para alunos do fundamental, do médio, né? Então, você comentou de uma construção, né, em conjunto e tal, mas se pudesse falar um pouquinho mais, eu fiquei bastante curiosa. Sim, claro, com o maior prazer. Com as crianças, né, a gente fez aquela atividade das bonecas, a gente leva os panos, né, e aí pedem para eles escolherem os panos e construírem uma boneca num determinado espaço de tempo, né? Para aí surgir as dificuldades e a gente vê como é que eles vão resolver e depois a gente conversa bastante sobre a forma como eles resolveram, né? Alguns resolvem no diálogo, outros, né, já não é no diálogo, é mais no grito, outros a gente vê que vai ter violência física, a gente separa, a gente, né, busca conversar. A outra atividade que a gente fez foi a do balanço, né, simulando uma situação em que dois estão utilizando o balanço, um pede para guardar o balanço, enquanto ele vai ao banheiro. Aí chega uma terceira pessoa para utilizar o balanço, e aí enquanto o outro está guardando. E aí a gente pede para eles bolarem como é que continua essa história, né? Então a gente faz dramatização. Então na escola se tem o playground, a gente na escola pública a gente foi lá, olha, senta aqui, vamos, então como é que ia ser, né? E aí a gente pede para os próprios colegas comentarem, né, o que eles acham que seria certo, o que não seria, para a gente não falar também de cima para baixo o que é certo, o que é errado, para deixá-los à vontade, né? E com as crianças também a gente faz uma outra atividade, né, que é uma caça às regras. A gente anda pelos espaços da escola e fala, olha, esse espaço aqui, como é que faz para utilizar? Pode utilizar de qualquer jeito, eu chego aqui, ou eu preciso pedir licença, como é que funciona? Aí, para ir ao banheiro, e para... Né? Então, aí a gente começa a desenvolver, assim, a necessidade pelas regras, né? E a importância do Estado de Direito e de ter uma lei, né, para disciplinar como é que a gente usa os espaços, né? Mas a gente vai provocando mesmo. Então eu posso chegar aqui assim não, porque vai atrapalhar. Então tem uma regra, né? Mas é importante ter quem criou essa regra, né? E a gente começa também a querer despertar o senso crítico, né? Agora, com os mais velhos, aí já é diferente, né? No ensino médio, né? Então, a gente fala, bom, o que é um crime, né? Então, a gente fala, bom, o que faz de um ato ser considerado um crime, né? Então, aí a gente pede, por exemplo, a gente leva lá um celular e um saco de farinha e dinheiro, né? De brincadeira, não dinheiro de verdade, né? E fala, olha, criem aí um crime, né? Fala,
contem uma história, uma dramatização. E aí a gente pede um professor de direito penal, um juiz, às vezes, para falar, não, mas isso não é crime, isso é crime. Por que não é? Então, quais são os elementos que constituem o crime? Então, a gente faz esse tipo de atividade utilizando bastante dramatização para, primeiro, eles verificarem, né, sentirem o problema, tentarem construir em cima daquele conhecimento que eles já têm a solução, e aí depois a gente vai direcionando e falando, olha, então, ó, crime é isso, tem que ter esse elemento, né? Mas sempre provocando. Muito bacana. É encantadora mesmo, é um projeto muito bacana mesmo. Parabéns mesmo. Quero perguntar para os dois agora, já indo para o nosso encerramento, se ninguém tiver mais nenhuma questão. A gente falou de ser transformador para os alunos, né? E no caso até para os alunos que estão em contato com os alunos do direito, né? Agora eu queria ouvir de vocês o que essas experiências, né, transformaram em vocês, né? O que foi transformado na prática de vocês, na visão de mundo, no trabalho de vocês, na vida em geral. Bom, eu posso falar primeiro? Eu esperei um pouquinho. Olha, para mim mudou bastante a forma de ver o trabalho que é feito na faculdade de Direito, né? Porque a gente às vezes fica muito preocupado em falar sobre direito, mas não fala muito sobre justiça, né? E aí quando a gente começa, né, a conversar com o público leigo e o público que está aprendendo, né, a gente retoma aquele ideal de justiça que às vezes nos fez buscar a faculdade de Direito há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, quando eu quis começar a estudar Direito, eu tinha esse ideal e que pela profissão, pelo dia a dia, você acaba esquecendo, né, daquilo que te motivou. Então, para mim, foi uma reconexão com o que me fez buscar o direito em primeiro lugar, né? Então foi muito legal, e essa possibilidade de trabalhar com crianças e com adolescentes também vem com aquela ideia que acho que todo professor tem, né? Que a gente tem essa ideia de querer mudar o mundo, né? Aí a gente começa a perceber que não é tão fácil assim, né? Mas aí quando a gente trabalha com crianças e tal, que são muito espontâneas e tudo, e adolescentes ainda, a gente vê, olha, é difícil, né? Mas não é impossível. Então, acho que isso dá reanima, né? E essa energia toda, acho que eu peguei desse professor, né? De Georgetown, que a gente estava comentando um pouco antes, né? Quer dizer, ele já está com 76 anos, mas continua viajando o mundo inteiro e fazendo essa atividade em vários lugares do mundo, não só lá nos Estados Unidos. Então, acho que é uma coisa que revigora. Pelo menos para mim foi assim. Não, eu concordo, professor André. Eu acho que também foi uma atividade assim revigorante. Falei assim, às vezes a gente fica tão preso aqui na nossa caixinha, na nossa sala de aula, dentro das nossas metas. E aí, assim, uma proposta que inicialmente, no primeiro momento, você fala, nossa, mas eu vou ter que me preparar, nossa, é uma universidade de fora, né? Parece, e não, a gente consegue resolver, ainda mais hoje, né, para nós que fizemos online, então é uma estrutura hoje que é fácil, né? A gente consegue estar daqui lá na Universidade do Texas em conectar e assim mostrou novas possibilidades de discussão que às vezes a gente fica muito preso na nossa sala e o quanto trazer essa experiência de fora, né, mostrou esse crescimento para os alunos, para nós professoras, né, eu falo por mim e pela Silvana, que eu tenho certeza que também sentiu isso, né, ela está aqui também pode falar aqui no chat, mas foi um desafio pessoal, claro, porque
também a gente vai, não posso falar inglês feio, né, com a professora, não posso mostrar para os meus alunos que o meu inglês não está tão bom, né, que o meu inglês só dá para viajar, passear. Então, mostra, tirar um pouco da zona de conforto, mas ao mesmo tempo mostra para a gente, nossa, o quanto isso dá um outro ânimo para a gente seguir, não só naquele mesmo aquela repetição de todo semestre, dá uma mudada, dá uma incentivada na gente, né? Então, dá um ânimo mesmo novo para a gente seguir e o nosso protagonismo docente de falar, não, olha que legal, agora acho que eu também quero ir para lá, conhecer. A Priscila vem e traz os alunos dela, eu também quero incentivar os meus alunos e vou para lá com eles.